Bem-vindos ao simulado grátis, questões comentadas autarquias. Questão 1. Com relação às autarquias, pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, assinale a alternativa incorreta, ou seja, alternativa errada. Letra A. Em nenhum momento a Constituição Federal de 88 afirma expressamente que as autarquias integram a administração indireta, cabendo ao legislador federal a definição dessa relação. Pessoal, o artigo 37, inciso 9 da Constituição, inciso 19 da Constituição Federal diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. O rol expresso da administração indireta, ele vem ali no Decreto-Lei 200 de 67, tá? No artigo 4º, inciso 2º, que diz que a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Portanto, a questão está correta, tá? O artigo 37 da Constituição Federal não faz menção, tá? Às entidades expressamente. Letra B. A existência legal das autarquias começa com a inscrição no registro próprio de seus contratos, atos constitutivos ou estatutos, convalidando-se com a posterior publicação de sua lei criadora. Olha só, já achamos aqui a resposta da nossa questão, tá? A letra B está errada. Por quê? Quem necessita de inscrição em registro próprio são as entidades da administração indireta de direito privado. As autarquias são criadas por lei ordinária específica, sendo que a partir da vigência da lei já começa o início de sua personalidade jurídica, ok? Sem necessidade da referida inscrição, tá? Em qualquer órgão. Então, a nossa questão incorreta é a letra B de bola. Vamos seguir adiante? Na organização das autarquias via ato administrativo, são fixadas as regras próprias ao seu funcionamento, aos órgãos que as compõem e ao procedimento interno e a outros aspectos ligados à sua atuação. Questão correta. A organização das autarquias é feita por atos administrativos, normalmente um decreto do chefe do Poder Executivo, tá? Onde lá vão ser fixadas as regras de funcionamento, competências administrativas, procedimentos internos e aspectos ligados efetivamente à atuação da entidade. Okay? Então a questão está correta. Letra D. Autarquias associativas são as denominadas associações públicas, ou seja, aquelas que resultam de associação com fins de mútua cooperação entre entidades públicas, formalizada pela instituição de consórcios públicos. Questão correta também, tá? Porque a autarquia ela é considerada um gênero da qual ela tem algumas espécies, tá? Que foram construídas aí, né, de forma doutrinária e jurisprudencial, tá? Entre essas espécies estão aí as autarquias comuns ou ordinárias, as autarquias sobre regime especial, autarquia fundacional, as corporativas, tá? E as associações públicas, que é aí o objeto da nossa questão, tá? Então, a figura das associações públicas, ela é expressamente prevista no artigo 41, tá? Inciso 4º aí do Código Civil, né, que diz que são pessoas jurídicas de direito público interno, as autarquias, inclusive as associações públicas. Os consórcios públicos, eles são espécies de pessoa jurídica disciplinada pela Lei 11.107 de 2005, tá? E podem ser constituídos sob a forma de associações públicas. Então, nesse caso, o consórcio público ele vai ser uma autarquia integrante simultaneamente da administração indireta, de mais de um ente federado, figura aí que a doutrina tem chamado de autarquia interfederativa ou multifederado, ok? Então, a resposta aí da nossa questão incorreta é a letra B, a existência legal das autarquias com a inscrição
no registro próprio de seus contratos, atos constitutivos ou estatutos, convalidando-se com a posterior publicação de sua lei criadora, ok? Questão 2. Um cidadão hipossuficiente comparece à Defensoria Pública buscando assistência judiciária para anular um auto de infração lavrado por agente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do Amazonas, Autarquia Estadual do Amazonas, que lhe teria aplicado uma sanção por infração de trânsito, sendo certo que referido cidadão não possui veículo automotor. Diante dessa situação, deve-se ajuizar ação anulatória da referida autuação em face de quem? Bom, primeiramente, tá, alguns aspectos aí. A autarquia, ela é a pessoa jurídica de direito público, certo? Ela tem personalidade jurídica própria, patrimônio e receita. A responsabilidade civil das autarquias, ela é objetiva, tá? Ou seja, o cidadão precisa comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo entre essa conduta e o dano, ok? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Ele vai entrar contra o Estado do Amazonas, uma vez que as autarquias não possuem personalidade jurídica? Errado, pessoal. A autarquia possui personalidade jurídica própria, respondendo pelos seus atos. A responsabilidade da autarquia, como a gente viu, é objetiva. O Estado ele responde somente de forma subsidiária. O que significa subsidiária? Caso a autarquia não venha pagar aí, né, se for condenada na ação, então o Estado aí responde nesse caso, tá? A responsabilidade dele é subsidiária. Letra B. Quem vai responder? O dirigente do DETRAN do Amazonas, uma vez que são os dirigentes que respondem pelos atos das autarquias? Errado. Quem responde é a própria autarquia, tá? Ela pode entrar depois com uma ação de regresso contra o responsável que causou o dano. Letra C. Governo do Amazonas, cabendo-lhe responsabilidade pela atuação dos agentes estaduais? Errada também. O governo ele é apenas uma instituição que compõe o Estado, tá? E como vimos, o Estado só responde de forma subsidiária. Letra D. DETRAN do Amazonas, pois as autarquias possuem personalidade jurídica própria, cabendo-lhes a responsabilidade pelos atos de seus agentes? Tá aí a nossa questão correta. A responsabilidade civil da autarquia é objetiva, cabendo à vítima comprovar somente a conduta, o dano e o nexo causal. Independe, portanto, do elemento subjetivo de culpa ou dolo. Questão correta, portanto, letra D. Letra E. O agente que lavrou o auto de infração, pois é o causador direto da nulidade apontada? Errado, né? O agente não responde diretamente. Ele pode, como a gente já viu aí, sofrer ação de regresso, tá? Tudo conforme diz aí o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá? Então, o Estado, como a gente viu, também só vai responder de forma subsidiária. Vamos lá para a próxima questão. As entidades autônomas integrantes da administração indireta que atuam em setores estratégicos da atividade econômica, zelando pelo desempenho das pessoas jurídicas e por sua consonância com os fins almejados pelo interesse público e pelo governo, são denominadas, aí temos aqui agências autárquicas executivas, serviços sociais autônomos, agências autárquicas reguladoras, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Pessoal, muito cuidado aí com essa questão, tá? Porque eles falam aqui em atividade econômica. E isso pode vir a confundir na hora da prova, porque a gente acaba lendo de forma rápida, tá nervoso, tá? Então a gente tem que ver essas diferenças aí para ficar bem claras, tá? A agência reguladora, ela não exerce nenhuma atividade econômica, tá? Quem exerce atividade econômica são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Na verdade, a agência reguladora ela atua em setor estratégico de atividade econômica, ela zela pelo desempenho das pessoas jurídicas, ela regula, fiscaliza alguma atividade econômica, por exemplo, a
ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, tá? Então elas atuam regulando, fiscalizando aí alguma atividade econômica exercida por uma pessoa jurídica, ok? As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, tá? Não confundir também com a agência executiva, tá? Porque a agência executiva ela não é uma nova entidade da administração indireta. Ela é apenas uma qualificação que é dada a uma autarquia ou uma fundação que possua plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento, firmando contrato de gestão com o respectivo ministério, ok? Então vamos lá ver aí qual é a resposta correta, é a letra C, tá? Não pode ser agência autárquica executiva, porque como a gente viu, a agência executiva é apenas uma qualificação, tá? Que pode ser dada aí a uma autarquia ou uma fundação. Tá? Serviço social autônomo nem faz parte da administração indireta, ok? Então não poderia ser, porque a questão diz aqui administração indireta, tá? Observar o que está dizendo a questão aqui, né? Empresa pública e sociedade de economia mista, ela não atua zelando, tá? Pelo desempenho de alguma pessoa jurídica, não. Ela atua diretamente na atividade econômica, ela exerce atividade econômica, tá? Então, a questão aí correta é agência autárquica reguladora. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada.